Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu estarei resolvendo uma questão que envolve ângulo entre reto e plano da disciplina de Geometria Espacial, mais especificamente o Laboratório de Geometria Espacial do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará. A questão é o seguinte: dado o tetraedro regular de lado 2 centímetros, calcule o ângulo entre a reta AD e o plano ABC. Um tetraedro nada mais é do que uma pirâmide regular de base triangular. Logo, ela sendo regular, a base dela é um triângulo equilátero. Para a gente determinar o ângulo entre a reta AD, esse segmento que é entre A e o D, entre o ponto A e o ponto D, e o plano ABC, esse plano aqui, a gente precisa achar o menor ângulo que a reta AD faz com o plano ABC. E continuarmos com a resolução da questão, vamos dar uma revisada na geometria plana sobre o triângulo equilátero. Com auxílio de uma régua ou alguns quadros, eu estou usando uns quadros, você vai traçar uma reta qualquer, um papel, qualquer segmento de reta. Nesse segmento de reta, o que você vai fazer? Você vai escolher dois pontos pertencentes a essa reta. Eu vou colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A e aqui de ponto B. Com o auxílio de um compasso, você vai pegar a ponta seca do compasso, colocar em um ponto e fazer a abertura do tamanho desse segmento que você marcou entre esses dois pontos. Após isso, você vai traçar um arco. Vou traçar aqui rapidinho. Traçando esse arco, você vai fazer agora análogo para o outro ponto. Colocar a ponta seca no segundo ponto, com a abertura do tamanho do segmento entre os dois pontos e traçar o arco. Você vai traçar esse arco. Esse ponto de intersecção aqui, você vai marcar ele. Vamos chamar de ponto C. Ainda com o auxílio da régua ou do esquadro, você vai ligar esses pontos. O ponto C até o ponto A e o ponto C até o ponto D. Aqui nós temos o triângulo equilátero. Você pode notar que nós construímos o triângulo equilátero de vértices A, B e C, tá? Vértices ABC. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar umas propriedades do triângulo equilátero que vai ser necessária na resolução da nossa questão. Quando a gente traça a mediana do segmento AB e a mediana do segmento AC e a mediana do segmento CB, e ao ligarmos essa mediana aos vértices, a gente tem isso aqui, ó, do C até a mediana do A,
do vértice B até a mediana, que está do lado oposto, que é o lado AC, e a mediana que parte do vértice, que ligar o vértice A até a mediana do lado oposto. Esse ponto de intersecção que nós encontramos aqui, ele é chamado de baricentro. Ele é o centro de gravidade do triângulo. É o ponto que está bem no centro do triângulo. E esse ponto tem uma característica especial. Assim, ó. O segmento, vamos dizer que esse ponto aqui é o ponto M. O segmento que parte do vértice C até o ponto M, ele é a altura do triângulo equilátero. Você pode notar. Aqui sendo o ponto G, vamos dizer que é o ponto G, ele é o centro do triângulo. Então, o segmento C até o G, o segmento C até o G, ele é 2/3 da altura do triângulo equilátero. E o segmento G até M, ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero. E para calcularmos a altura do triângulo equilátero, a gente sabe já que a altura do triângulo equilátero é igual ao lado vezes a raiz de 3 sobre 2. A gente pode achar essa relação usando o teorema de Pitágoras. Mas para encurtar o vídeo, a gente vai só gravar essa relação aqui e saber essa propriedade aqui do baricentro, que a gente vai utilizar lá na nossa resolução. Agora que a gente já sabe que o baricentro do triângulo equilátero é o centro do triângulo, a gente pode traçar a altura dessa pirâmide. Assim, ó. A gente vai ligar o vértice D até o ponto que é o baricentro, que a gente chamou de G, não foi? Ok. Então, a gente vai traçar essa altura aqui. Ao traçar essa altura, a gente tem esse triângulo retângulo aqui, ó. Que você pode notar aqui, ó. O triângulo DGA. E como a gente mencionou anteriormente, o ângulo entre uma reta e um plano, no caso a gente está procurando o ângulo entre a reta AD, que eu deixei de vermelho, e o plano ABC, que eu deixei aqui de azul. O ângulo que a gente está procurando é esse bem aqui, ó. Que eu vou chamar ele de θ, ok? Como a questão nos dá o dado dizendo que o lado desse tetraedro é 2 centímetros, a gente já sabe que o segmento AD ele mede 2 centímetros, assim como todos os lados dessa pirâmide. O que a gente precisa encontrar é o quanto vale o segmento A, que vale do segmento, que vale esse lado aqui, esse segmento, que parte do vértice A até
até o ponto G. Só que bem aqui é o ponto M, é o ponto médio entre B e C. E como a gente viu anteriormente, a altura de um triângulo equilátero, a altura desse triângulo equilátero aqui, é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Mas a gente sabe que o lado é 2 vezes a raiz de 3 dividido por 2. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir esse 2 com esse 2 e a gente acha a altura igual a raiz de 3. Então, o segmento que parte do vértice A até o ponto M, ele vale raiz de 3. Então, a gente vai colocar bem aqui do lado. AM é igual a raiz de 3. Mas, como a gente viu as propriedades de baricentro, a gente sabe que do ponto A até o ponto M vale 2/3 da altura. Então a gente só substitui. Então o segmento AG ele é 2/3 da altura, que é raiz de 3. Ok? Aí daqui a gente já pode encontrar o ângulo, porque a gente tem um cateto e a hipotenusa. Como esse cateto ele é adjacente ao ângulo θ, a gente pode fazer a relação do cosseno. Vou colocar aqui em cima por causa do espaço. Então o cosseno de θ é igual o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Então a gente tem que o nosso cateto adjacente ele vale 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? E a nossa hipotenusa vale 2. O que a gente pode fazer? A gente simplifica esse 2 com esse 2. Então a gente descobre os nossos cálculos que o cosseno do ângulo que a gente está procurando é raiz de 3 sobre 3. Então, o ângulo em questão é esse aqui. Esse ângulo. Então, esse ângulo ele mede o arco cosseno raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor do ângulo em questão. Tá? Professor, aqui estão os materiais que eu utilizei na produção do vídeo. Eu usei a canetinha de cores diferentes para dar uma didática meio dinâmica. Eu usei um par de esquadros. Usei a borracha, lápis e um compasso. Aqui está o material, os aplicativos que eu usei para filmar e editar. E também tá aqui os fones que eu usei com o microfone do vídeo.